Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, great to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rains, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e a gente tá lá, amiguinhos, a gente tá lá. Quem diria? Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Giba Pérez, bom dia. Bom dia, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo esse podcast. Sempre um prazer estar aqui participando, sempre um prazer falar sobre o Baltimore Ravens, esse time que quase mata a gente, mas a gente gosta muito, né? Pois é, né? 27 Baltimore Ravens, 13 New York Giants. Teve um sustinho no final do jogo, mas nada para que a gente possa se preocupar. O universo da NFL conspirou para que desse tudo certo para nós nessa rodada. Teve vitória de rival, teve derrota do outro rival. Obrigado, New York Jatos. Vocês são os amores, moram no nosso coração. A gente vai comentar não só sobre o jogo, mas também fazer um geralzão sobre essa rodada, que merece. Vamos ter que comentar a implicação de playoff, ver o que vai acontecer para a última rodada. Meu Deus do céu, tá uma coisa maluca. A AFC ficou doida. Só pra te dar uma surpresinha, seu time acabou de demitir o treinador, tá? Sim, eu tava acompanhando a ESPN na TV do lado aqui, já tô sabendo. Ai, meu Deus, eu quero pegar o campeiro, dar uma surra de gato morto nele, até gato miar. Tá que eu pariu, viu, cara? Tudo certinho, tudo ajeitado. Ramon Menezes lá fazendo ali tirando água de pedra do Vasco. Não, vamos demitir esse cara, vamos trazer um português. O cara conseguiu botar o Vasco lá em cima e teve um momento de oscilação. Não, manda embora. Manda embora, né? Porque é assim que o Vasco funciona em época de eleição, cara. É assim. Trazer esse português aqui que nunca fez nada de boa. Aí vai trazer o Zé Ricardo, velho. Puta merda. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Baltimore? Vamos lá. Só um adendo aqui. Ai, bora lá. Depois dos recados. Recados? Não. Hoje não tem recados. Hoje tem só agradecimentos a todos vocês, queridos ouvintes, que consomem nosso conteúdo da Casa do Corvo. Ouvintes, leitores, espectadores, todos vocês que acreditaram e ainda acreditarão nesse projeto chamado Casa do Corvo. Nós estamos indo já para a 6ª temporada, se eu não me engano, se eu não perdi as contas, e não estaríamos aqui se não fosse por vocês que estão nos acompanhando, que estão sempre comentando, que estão aí dando aquela força para que esse projeto continue existindo, até porque se não fosse a torcida do Baltimore Ravens, não existiria razão para a Casa do Corvo continuar. Então, obrigado a todos, independente da forma que vocês colaboram conosco, é muito bom receber todo esse carinho, todo esse feedback, saber que tem alguém aí do outro lado que está muito afim de ouvir a gente falando sobre esse time,
compartilhando esse sentimento, esse carinho que a gente tem por esse time, e que 2021 traga coisas muito melhores do que já foi 2020, do que já foram as outras temporadas. Esperamos que o Baltimore Ravens nos traga mais alegrias para 2021 e para os próximos anos que virão. Obrigado, galera, vocês são demais. Fica aqui, óbvio, o meu agradecimento especial a todos os apoiadores que ajudam a sustentar esse projeto, ajudam a sustentar a Casa do Corvo, que dispensa um pouquinho daquele seu suado dinheirinho para manter essa bagaça de pé. Obrigado a todos vocês: Fernando Leite, Gabriel Bueno, Marco Antônio, Cássia Gomes, Kaique Coelho, Luiz Renato, Getúlio Aguiar, Augusto de Moraes, Rafael Moretão, Guilherme Rodrigues, Gabriel Santos, Zenan Carvalho, Gabriel Monteiro, Juliano Lobão, Gênesis Meneghel, Thiago Silva e Márcio Hayashi. Torcedores de elite, vocês moram nos nossos corações, tá? Obrigado de verdade por confiar na gente, confiar no nosso trabalho. Em nome de toda a equipe da Casa do Corvo, ou seja, eu estou falando aqui em nome de mim, do Giba Pérez, do João Gabriel Gelli, valeu mesmo, de coração. Esse ano a Casa do Corvo conseguiu coisas muito bacanas, botamos o canal do YouTube para rodar, finalmente. A newsletter aos trancos e barrancos aí, pelo menos a gente conseguiu botar para rodar também. Vamos tentar ajeitar todo o mecanismo para fazer com que ela funcione regularmente. A gente vai até mudar a data, publicá-la na sexta-feira, eu acho que vai ser mais conveniente. Mas enfim, temos planos muito legais. Alguns que já eram para ter rodado agora em 2020, mas acabaram não acontecendo. A gente espera que em 2021 consiga botar tudo isso para frente. E é isso, gente. É só agradecimentos. Obrigado. Foi um ano muito atribulado, mas ao mesmo tempo um ano muito bacana para falar de Baltimore Ravens. Está aí do lado de vocês, dividindo aí essa uma horinha toda semana para a gente torcer, passar raiva, celebrar, mas enfim, dividir essa paixão com vocês, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado e um feliz ano novo, que 2021 seja muito, mas muito melhor para todos nós mesmo, tá bom? Fiquem agora com o episódio. Vamos lá, Giba Pérez, já que é para falar de coisa boa, vamos começar falando de coisa boa, que é o nosso jogo terrestre do Baltimore Ravens. Vamos lá. Até esse domingo existia aquele fantasma de o New York Giants está vindo porque tem necessidade de brigar pela divisão, pode levar o título da NFC East, aquela divisão que já está morta por dentro, e o time vai enfrentar a sexta melhor defesa contra o jogo corrido, que até o momento só tinha acendido 101,8 jardas totais, 3,9 jardas por carregada, ok? Chega o Baltimore Ravens pra cima do New York Giants e toma! Só o Gus Edwards, que teve a menor média, teve 5,7 em cima dessa defesa, somando o total aqui. Lamar Jackson, Gus Edwards, J.K. Dobbins, Devin Duvernay correu pra cima dessa defesa também. Eles somaram acho que quase 250 jardas. Então, sexta melhor defesa da NFL contra o jogo corrido. Meu ovo! Contra o Baltimore Ravens não tem quem segure, meu amigo. O jogo corrido do Baltimore Ravens, eu vou deixar o senhor falar mais a respeito, mas o jogo do Baltimore Ravens é diferenciado sim. Inclusive teve um tweet da Sarah Ellison que ela postou uns tapes dissecando alguns esquemas maravilhosos do Greg Roman, que sim, merece crédito pelo que está fazendo. Finalmente o jogo corrido a gente pode falar com uma certa segurança que está entrando, ele está fazendo coisas muito boas, e eu espero que um dia o jogo aéreo chegue no nível que está esse jogo corrido. Vai lá, Giba, deixa eu ficar quieto, senão eu falo mais besteira aqui. Cara, a gente falou isso aqui no episódio passado, antes do jogo. Uma coisa é você defender bem o jogo terrestre na NFL quando você vê jogos terrestres convencionais. Outra coisa completamente diferente, é um outro bicho você defender o jogo terrestre do Baltimore Ravens. A gente viu isso ano passado,
quando enfrentou o San Francisco 49ers, quando enfrentou o Buffalo Bills e outros tantos times com defesas fortes no ano passado, que não conseguiam parar o nosso jogo terrestre. Talvez tenha diminuído um pouco a qualidade dele, ele não fez aqueles jogos espetaculares, mas fez ainda assim grandes jogos. E antes do jogo contra o Giants eu falei, uma coisa é você parar o jogo terrestre do Cleveland Browns com o Nick Chubb e Kareem Hunt. São 2 grandes running backs, mas normalmente só tem um deles em campo e é mais fácil você parar. Outra coisa é você parar um jogo que você tem Lamar Jackson e J.K. Dobbins ou Gus Edwards e tudo mais. Não porque os nossos running backs são melhores do que os running backs dos outros times. Para começar, que a gente tem um cara, a gente pode fazer todas as críticas do mundo ao Greg Roman aqui, a gente pode falar sobre várias coisas que ele faz mal, até acho que ele tá melhorando nessa reta final de temporada, chamando as jogadas e tudo mais, mas se tem uma coisa que ele é excelente, é o melhor da NFL, é em montar jogo corrido. Ele veio pro Baltimore para fazer isso, porque quem se lembra, quem acompanha a franquia há mais tempo, ele foi contratado para ser o coordenador de jogo terrestre, porque o Martin Monroe não conseguia fazer isso, e aí ele pegou o jogo terrestre do Baltimore, que era um terror, e transformou no melhor da NFL antes do Lamar virar titular. Depois, então, aí veio outra coisa. Só que outra coisa é você defender o jogo terrestre, que tem o Lamar Jackson. Amigos, Lamar Jackson só tem um, porque ninguém tem as características dele, ninguém impacta, ele é o melhor corredor da NFL. O melhor corredor da NFL e ainda passa a bola. Esse é o ponto. O problema é que a gente não consegue desenvolver o ataque aéreo suficiente para ser um ataque completamente defensável. Porque se a gente conseguisse, esse ataque seria assustador para qualquer time. Já é preocupante para qualquer defesa. Ninguém quer, eu te garanto que, com o desempenho do Baltimore nas últimas semanas, ninguém quer enfrentar esse time nos playoffs. O Chiefs continua sendo favorito. Acho que nesse momento o Bills também seria favorito contra a gente. Mas eu te garanto que todos os times falam, se puder evitar, prefiro não enfrentar. Por quê? Porque o jogo terrestre do Baltimore é muito bom. E quando você chega em janeiro com um jogo terrestre forte, você pode fazer uma graça contra qualquer time da NFL. Tá muito frio, muitas vezes está nevando, é difícil passar a bola, e aí você vê o ataque terrestre funcionar muito bem. Se o ataque terrestre funciona muito bem nessas condições, amigo, fica difícil você jogar contra. É porque a nossa defesa não tá jogando tão bem ainda. O Lamar Jackson, eu acho que foi nesse jogo, ele se tornou, se eu não me engano, o terceiro maior corredor do time, ficando atrás apenas de Jamal Lewis e Ray Rice, o que não é pouca coisa, né? Sim, cara, é porque passa muito pela saúde dele e como é que esse atleticismo dele vai continuar sendo usado nos próximos anos. Mas a média de jardas do Lamar é uma coisa absurda correndo com a bola. Se ele conseguir se manter saudável e jogar por mais 10 anos assim, capaz de superar até running backs históricos na NFL. O cara ele tá a 92 jardas da segunda temporada com 1.000 jardas terrestres da carreira dele. O ano passado ele teve 1.200 e mais 92 esse ano ele passa de 1.000 novamente. E ele se expõe muito pouco a pancada, porque uma coisa é um Derrick Henry da vida correndo. O Derrick Henry dá pancada o tempo todo. A tendência é que em algum momento ele vai se machucar. O Lamar se expõe muito pouco, muito pouco. A gente sempre falou aqui sobre a questão de saúde dele e tal. A gente vê ele tomando pancadas muito pouco. Normalmente ele consegue sair pela lateral ou se joga no chão antes de sofrer uma pancada maior. O Lamar consegue se proteger melhor correndo do que ficando no pocket. Porque muitas vezes ele toma uma pancada sem ver quando ele tá no pocket. Correndo, ele sabe evitar a pancada, ele tira o pé do chão antes de tomar a pancada para não machucar as pernas, por exemplo. Ele já tem essa facilidade de escapar, sem contar que ele faz todo mundo errar. Então muita gente perde teco quando tenta pegar ele. Não, e o jeito que ele vende as jogadas também, né? O play action na mão do Lamar Jackson é um perigo, porque você nunca sabe o que vai acontecer, você não sabe para quem que vai a bola. Se a bola tiver com o Lamar, você não sabe se ele vai passar, se ele vai correr. Então, assim, o Lamar Jackson é o famoso monstro de duas cabeças nesse time, que complementa todas as valências. É porque o jogo aéreo ainda não tá bem desenvolvido, porque se tivesse, sabe, com o jeito que o Lamar Jackson joga em todas as formas dentro do campo, sabe, a bola tá na mão dele e você não sabe o que vai acontecer. Então, se tivesse um jogo aéreo um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais bem cuidado, cara, o ataque desse time, sem medo de errar. Sabe, pode vir a polícia da NFL aqui grampear esse podcast aqui sem medo de errar. Se o ataque aéreo do Baltimore Ravens fosse um pouquinho mais desenvolvido do jeito que o Lamar Jackson cara, o ataque desse time seria praticamente imbatível. O ponto é esse, assim, o Lamar,
ele tem que melhorar em vários aspectos como passador, eu continuo achando isso, a gente fala isso aqui o tempo todo. A gente fala sobre a pouca evolução dele em relação à última temporada. Tudo bem, ele fez uma temporada espetacular em 2019. Ele jogou demais, ele foi MVP unânime da NFL. Mas a gente queria ver mais a evolução dele, principalmente como passador, mais consistência como passador, passes em profundidade, aquela coisa que a gente fala aqui o ano inteiro, a gente sempre falou. E novamente, repito o que eu falei no episódio passado, nesse momento não é hora de pensar em evolução do Lamar. Nesse momento é hora de pensar em ganhar. Simples assim. O que precisa fazer para ganhar? Precisa correr 85 vezes com a bola? Então a gente vai correr 85 vezes com a bola e foda-se. Não é hora de pensar em evolução. Evolução do Lamar a gente pensa na pré-temporada do ano que vem, no começo da temporada do ano que vem. Nesse momento é hora de pensar em ganhar jogos. A temporada acabou. Tem mais um jogo de temporada regular e depois a playoff. Então, como é que esse time tem chance de vencer? É correndo, é fazendo read option, é assim? Então vamos assim. Depois a gente pensa nisso. E porque o Lamar, ele, além de ser um excelente corredor e ter essas options todas, porque o Dobbins também faz isso muito bem, e é uma coisa que eu falava aqui desde o começo do ano, o Dobbins estava acostumado a jogar em option lá em Ohio State, porque o Justin Fields corre bem, e o sistema de ataque de Ohio State exigia muito isso dele, de fazer options com um quarterback. Com o Dobbins fazendo isso bem, o Lamar fazendo isso bem, o Dobbins ainda é um recebedor em potencial e tudo mais, esse ataque melhorou muito depois que o Dobbins assumiu, porque o Ingram não estava bem. Porque ano passado, quando o Ingram estava bem, isso funcionava também, porque ele também fazia isso tudo muito bem. Mas o Ingram começou o ano mal, insistiram um pouco nele, a gente via que ele estava com alguma dificuldade, e o Dobbins, quando assumiu agora, o ataque voltou a correr muito bem. Houve também uma mudança de sistema do Roman, que eu falo aqui várias vezes. O Baltimore está jogando muito com option em reverse. A linha ofensiva sai para um lado e o running back para o outro. E as defesas não sabem para onde é que elas vão. Porque você tem a linha ofensiva indo bloquear para um lado, o running back saindo para o outro e a bola na mão do Lamar no peito do running back para ele escolher o que ele vai fazer. Aí se você sai no running back, ele pega a bola e corre pelo meio. Você deixa a defesa tentando adivinhar o que vai acontecer. Esse sistema de jogo terrestre que o Roman reinventou no meio da temporada, porque ele teve que modificar, porque não estava funcionando tão bem quanto no ano passado, está funcionando demais agora na reta final da temporada. É óbvio, a gente precisa ponderar sempre que estamos falando de adversários fracos. A gente está falando de New York Giants, que é uma defesa contra o jogo terrestre boa, mas o time como um todo não é tão bom. A gente está falando sobre Dallas Cowboys, que tem uma das piores defesas contra o jogo terrestre e jogo aéreo da NFL. A gente está falando de uma defesa do Cleveland Browns que vinha cedendo 28 pontos por jogo, mas tomou 47. Então, obviamente, tivemos algumas facilidades para chegar a esse reencontro, mas mesmo no começo do ano, quando pegamos times ruins, como o próprio Bengals, que a gente vai pegar agora, como o Washington, que não estava jogando bem ainda, que o Chase Young também sofreu uma lesão, não estava nem no jogo contra a gente, quando pegou o Eagles, que estava numa draga só, a gente não jogou tão bem quanto a gente está jogando agora. A gente não via o time dando confiança como ele está dando agora. Porque hoje você olha para o Baltimore, você lembra daquele time de 2019. Não é ainda aquele time, mas te dá a sensação de que, esse time é bom. Que é uma coisa que não aconteceu no começo do ano. Isso é fundamental, né? Para essa reta final, Baltimore Ravens pegar confiança para enfrentar times nos playoffs, com o jogo corrido entrando bem, é uma maravilha. Só para pontuar um negócio que eu falei, eu mencionei que o New York Giants estava permitindo apenas 101.8 jardas por carregado. Isso é por jogo, tá, gente? É 101.8 jardas por jogo. Antes que vocês me matem. 101.8 jardas por jogo em média, o Baltimore correu 249. Falando era uma coisa que a gente via muito acontecer na temporada passada. Se você lembrar, que a gente viu de perto a temporada toda, né? Em vários jogos a gente chegou, não, agora vai enfrentar uma defesa contra o jogo terrestre muito boa, 210 jardas. Então, é muito difícil, por causa desses options todos, os bloqueios são muito bem desenhados, as jogadas são muito bem desenhadas para o jogo terrestre. Falta aquele ataque aéreo explosivo, que a gente quer ver, mas a gente não consegue ver por causa de vários motivos. A proteção não está funcionando. Outra coisa que a gente precisa falar também sobre o ataque, a linha ofensiva está jogando melhor. O Ben Powers está jogando bem. O Bozeman, para mim, nesse momento, é um dos melhores guardas da NFL. Tá jogando muito, tá muito bem. O tempo todo, ele tá se movimentando, correndo e fazendo trap, fazendo tudo. O Bozeman tá fazendo de tudo. Ele é um guarda muito bom, até bem subestimado. Ele tá jogando muito bem. Orlando Brown trocou de lado na linha ofensiva. Ele tá jogando muito como left tackle. O Jerry falou aqui acho que foi episódio passado, ou retrasado. E eu ressalto, por um lado é ruim, porque a gente tem que renovar com ele na próxima temporada e vai ser caro, não vai ser barato, mas é bom você ter um tackle confiável. E até o Fluker tá jogando melhor. O Fluker tá melhorando, ele não é um tackle confiável, não acho isso, longe disso. Se pegar um pass rusher mais rápido, ele vai ter muita dificuldade,
mas ele tá jogando melhor. Obviamente, os bloqueios estão bem desenhados e tem sempre um tight end perto dele para dar uma ajuda, porque você não pode confiar que o Fluker vai ganhar sozinho um contra um TJ Watt da vida, por exemplo. Você precisa botar sempre ajuda com ele. Mas ele tá melhorando. Você vê, ele conseguiu fazer um bom trabalho contra o Myles Garrett, ele fez um bom trabalho nesse jogo contra o New York Giants também. Então, ele não é um grande tackle, mas ele tá fazendo um trabalho decente. Principalmente nos bloqueios para corrida, ele é excelente. E ainda assim, ele não joga todos os snaps, né? Ali sempre tem um revezamento dele junto com o Tyre Phillips. Né? Enquanto toda a linha... Mas tem. Mas normalmente a linha toda joga todos os snaps, mas aquele ponto ali tá tendo um revezamento, e aí eu não sei se é questão de cansaço, é questão de mismatch, eu não sei porque acontece isso, mas tá funcionando, não vou reclamar, tá ótimo, gosto do jeito que tá, poderia ser um melhor na proteção do jogo aéreo, poderia, mas tá funcionando. Eu acho que do que a gente viu no começo, do que a gente tá vendo agora, é uma melhora a olhos vistos, então ok, tô contente, tô feliz, espero que continue essa curva de evolução. Eu continuo achando ruim essa história de ficar revezando a linha ofensiva, mas quem sou eu, né? Se tá funcionando. Eu também acho ruim ficar revezando o quarterback em Miami que tá funcionando. Eu acho péssimo, não vou nem falar sobre isso. A gente falou tanto aqui de jogo terrestre, mas o jogo aéreo nesse jogo também funcionou um bocadinho, tá? O Lamar Jackson teve... Aliás, pera aí, antes da gente passar pro jogo aéreo, já que a gente tava falando de linha ofensiva, a fase tá tão boa que até o Mark Andrews tá bloqueando agora. Ele teve um pouquinho de dificuldade ali, mas deu certo no final das contas, que o Lamar deu um empurrãozinho, né? Teve aquela jogada que ele arrastou o defensor, ele tava segurando o cara, não tá conseguindo empurrar ele pra trás. O Lamar empurrou o Andrews, ele levou o cara às 8 jardas. Aquilo é maravilhoso. Falando especificamente sobre esse jogo, os 2 primeiros drives fizeram lembrar aquele time de 2019. Correndo muito bem com a bola, gastando relógio, dominando completamente a linha defensiva do Giants. Foi muito redondo aquele drive, né, cara? Brincadeira isso. Aquele primeiro drive foi brincadeira, assim, tudo deu certo, as corridas deram certo. O Giants não conseguia encontrar resposta. Sabe quando o lutador tá no... Ele não tá aqui pra falar sobre MMA ou boxe, tanto faz, mas sabe quando tu vê que o cara tá ali no canto tomando porrada, não sabe o que fazer pra sair? Foi mais ou menos isso, assim, o Giants não conseguia encontrar resposta pra nada que a gente tava fazendo. Tava todo mundo conseguindo correr, os passes do Lamar todos entraram, ele terminou aquele primeiro drive 4-4 para 41 jardas e um touchdown, jogando muito bem, todo mundo, tudo deu certo ali. E aí no segundo drive, quando recebeu a bola de novo, também mais um drive excelente, touchdown foi do Dobbins, se eu não me engano, 14-0 no fim do primeiro quarto, sendo que o Giants passou 2 minutos em campo. Acho que não tem como começar melhor do que isso, sinceramente. Inclusive nesse jogo, se eu não tô enganado, porque o último quarto eu acabei acompanhando pelo rádio, não consegui prestar atenção se teve algum punch, mas todos os drives em que o Baltimore Ravens teve a mão na bola foram pontuados, à exceção daquele que terminou com uma falta de delay of game, né, na hora do chute. Sim. Eu acho que não, teve o fumble na beira da zone também. Verdade, já teve isso. Mas o ataque jogou muito bem. Mas no segundo tempo não foi tão bom assim. Mas, no geral, o time jogou muito bem nesse jogo. E acho que caiu um pouco a concentração no segundo tempo, até porque é aquilo, né? Você estava com uma vantagem confortável, o Giants não estava conseguindo ameaçar muito, fez um drive bom ali por causa das faltas, né? Depois de falar sobre a defesa, mas enfim. Mas também não era uma grande ameaça, e o próprio Andrews falou, tava todo mundo não, quer dizer, não dá pra dizer que tava todo mundo, mas o Andrews falou que ele, em vários momentos durante o jogo, tava checando o placar para saber como é que estavam os outros jogos. São os ossos do ofício quando você não depende só de si. Você tá fazendo um bom jogo, mas tá preocupado se no outro jogo o resultado que você precisa tá acontecendo. Porque não adianta nada você jogar pra cacete, ganhar os jogos todos e não ir pro playoffs, né? Então, a ajuda veio, o que é importante, mas se o ataque continuar nessa recuperação, dá esperança. Porque ano passado a gente tinha um ataque muito bom, a gente tinha uma defesa que estava fazendo um bom trabalho porque estava sempre descansada e tudo mais, mas a gente sabia de algumas lacunas que ficaram claras no playoff, mas a gente perdeu aquele jogo pro Titans por falta de concentração, eu diria. Não faço salto alto porque é difícil, estaria sendo leviano em afirmar uma coisa que não tem como a gente ter certeza, uma coisa vaga demais, mas claros momentos de falta de concentração, falta de preparo e tudo mais. Os jogadores estavam num clima esquisito. Nesse ano não tem como. E é bom ficar esperto porque há chances de pegar Tennessee de novo nos playoffs, né? Mas esse ano, por exemplo, a gente
teria ganhado se não fosse um erro do Lamar e o fato de que a gente estava sem os 2 melhores run stoppers do time. Sem Brandon Williams e sem Calais Campbell contra o Derrick Henry, a gente conseguiu fazer um bom trabalho durante boa parte do jogo, mas a defesa cansou e aí no final ele destroçou nossa defesa. Se não fosse alguns erros ali no final que custaram caro, a gente teria ganhado aquele jogo. Aliás, em vários momentos da temporada a gente pode falar isso, né? Não fossem erros nossos, teríamos ganhado o jogo. Sim. Se não fossem os nossos erros e aquele surto de Covid, a gente possivelmente estaria ganhando a divisão novamente. Nossa, aquele jogo da turma do Terrão contra os Steelers, misericórdia. Falando rapidinho do ataque aéreo, o Lamar Jackson nesse jogo teve 17 de 26 tentados para 183 jardas, uma média de 7 jardas por tentativa e 2 touchdowns, rate de 111.15, acho que tá bom. Não sei, tenho uma suspeita de que tá bom. E nesse jogo o Mark Andrews sambou, né? O cara fez o revoer, fez o free for all em cima do New York Giants, 6 recepções para 76 jardas, média aí de 12.7. E uma coisa legal de destacar, já que a gente falou mais cedo de jogo corrido, é que os nossos corredores, eles estão numa fase tão boa que os nossos corredores recebendo estão melhores que muitos dos nossos recebedores. O Gus Edwards, a gente tem que fazer um episódio só pra ele. O que a gente tá vendo desse povo recebendo passe, tá bonito, cara, tá legal. O Gus Edwards esse jogo também, cara, ele fez questão de honrar o apelido de The Bus, o ônibus, o busão, porque esse cara correu, né? Fez o cacete em cima do New York Giants, que foi maravilhoso. Enfim, eu acho que é difícil falar porque teve aquele jogo, teve a volta contra o Cleveland Browns a semana passada, semana 1 foi a mesma coisa, então fica difícil afirmar, mas provavelmente um dos melhores jogos que esse ataque já viu, né? O primeiro tempo, eu vou falar sobre o primeiro tempo mais específico, o segundo tempo não foi ruim, tá? Mas o primeiro tempo foi espetacular desse ataque. Pra mim, junto ali com o segundo tempo contra o Colts e os 2 jogos contra o Browns, foi o melhor desempenho do ataque na temporada. Porque o segundo tempo contra o Colts foi muito bom. A gente tava perdendo, o jogo virou. O jogo no todo contra o Browns, enquanto o Lamar esteve em campo no segundo jogo, também foi excelente do ataque. O Browns não encontrou resposta para o nosso ataque. O primeiro jogo foi o melhor jogo do Lamar passando a bola na temporada. Muito constante, acertando passes longos e tudo mais. Então, acho que desses aí foi o melhor jogo do ataque nesse período, né? E sobre o Andrews, se eu não me engano, foram 11 targets dele no jogo, né? Foram 6 recepções em 11 passes na direção dele. Então, o Andrews fez um bom jogo, mas poderia ter sido melhor. Teve um passe, especificamente, do Lamar, em que o Andrews estava na cobertura tripla. Foi o último passe tentado dele no primeiro tempo, porque era aquele drive, tinha mais ou menos 1 minuto quando ele pegou a bola, conseguiu atravessar o campo e ele conseguiu conseguiu colocar o time na red zone faltando 14 segundos. Então, ele pôde tentar 1 ou 2 passes antes de chutar o field goal que botou o jogo em 20-3 no intervalo, se eu não me engano. O Andrews estava na cobertura tripla, o Lamar fez um passe daquele de raio laser. Isso me deixou emocionado, assim, porque o Lamar é um cara que ele não faz esse tipo de passe. Não é que ele não consegue, eu acho que ele consegue, mas ele não faz. Não é aquele passe reto forte na direção do recebedor. E ele fez, no meio da cobertura tripla, a bola chegou na mão do Andrews e ele não segurou. Eu lembro. Bateu na mão dele. E aí, quando o Lamar fez o passe, eu até falei, porra, o Lamar forçou esse passe. No meio da cobertura tripla pro Andrews, não tinha porquê. Mas a bola chegou, cara. A bola chegou certinho, na janela certinho pra Andrews segurar, ele não segurou. E em uma outra jogada também, o Andrews deixou de receber uma bola que poderia ter recebido. É claro, a gente tá falando de um tight end, o cara foi acionado 11 vezes no jogo, isso ia acontecer. Mas é por isso que a gente precisa de outros alvos também. O Andrews é bom, mas ele ainda pode melhorar em vários aspectos, principalmente essa questão de ter mãos mais confiáveis. Ele dropa bolas com certa frequência, ele é o líder de drops do time na temporada, e no momento chave a gente precisa de um cara que segura a bola. E os nossos 2 melhores recebedores têm esse problema. O próprio Hollywood já falou que ele precisa melhorar em relação a isso, ele precisa parar de dropar bolas. O Andrews, a gente viu isso nas temporadas, principalmente nos playoffs, contra o Chargers, contra o Titans ano passado. Em jogos grandes ele tem tido algumas dificuldades em segurar a bola também. E a gente precisa de outros alvos. A gente precisa que os outros alvos apareçam. O Boykin teve 2 passes na direção dele, se não me engano, recebeu um e o outro bateu na mão dele e caiu. O passe não foi muito bom, mas dá pra dizer que ele poderia ter segurado a bola. E o Dez está sendo dado na red zone. Mais um touchdown do Dez Bryant.
completamente sozinho na endzone. Diga-se de passagem, se você acredita em numerologia, o nosso camisa 88 teve uma recepção de 8 jardas, tá bom? Só queria deixar isso. Podia ter sido uma de 88, seria melhor, né? Aí, né? Aí também isso aqui é demais. O cara já fez o TQ, então, tá chegando agora. Vamos devagar com a posição. Sobre 10, é aquilo, né? O cara tá parado 3 anos, tava parado há 3 anos, tá voltando. No auge, Dez Bryant era um wide receiver completo que fazia de tudo e que era excelente na red zone, né? Agora, 3 anos parado, já bem mais velho, sem aquela explosão toda que a gente via, ele continua sendo um bom alvo de red zone, mas ele pode contribuir ali na parte final do campo. Aliás, falando sobre isso, né, temos que falar aqui sobre o recorde alcançado pelo Lamar Jackson. O Lamar se tornou o quarterback com mais passes para touchdown para começar a carreira na red zone antes da primeira interceptação. Ele, nesse momento, tem 45 passos para touchdown em posses de bola na red zone e nenhuma interceptação. O Lamar nunca foi interceptado em uma posse de bola na red zone. Já sofreu fumble algumas vezes, mas ele nunca foi interceptado. 45 e contando, né? Diga-se de passagem. Espero que não aconteça no playoff, pelo amor de Deus. Mas até o momento a gente precisa dizer, não aconteceu. E para não dizer que funcionou tudo uma maravilha, tudo um mar de rosa, 100%, meu Deus, eu quero morar nesse ataque. E eu acho que é o ponto onde a gente pode encerrar para virar o jogo e falar da defesa. A gente estava tão contente com o último jogo contra Jacksonville, que estava tudo redondo e tal. De novo, a gente está tendo essas malditas faltas de legal formation, de muitos homens de campo. Eu achei que isso tinha parado, achei que isso tinha melhorado, achei que era uma questão superada, mas não, ainda tá aí para assombrar a gente. Não fez diferença nesse jogo, porque, claro, já era numa altura que o jogo estava mais ou menos já bem administrado, mas chega, né? Cara, é aquela velha coisa que a gente fala da falta de concentração. São faltas que acontecem quando o time não tá concentrado, não tá ligado no jogo. No primeiro tempo não aconteceu nada, o time fez tudo certo. Quando voltou no intervalo, parece que o time baixou o nível de concentração, aí cometeu erros. O fumble do Gus, que foi num handoff, né? Foi na entrega de bola dele com o Lamar, aí deu uma confusão, a bola caiu. Teve falta, formação ilegal e tudo mais que a gente vinha vendo. Eram os tiros no pé que estavam custando caro para esse time. Mas acho que vamos ponderar que esse jogo já estava bem encaminhado, o Giants não estava ameaçando. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer no playoff. Quando você chegar em janeiro para jogar contra os melhores times da temporada, você não pode cometer esse tipo de erro porque você vai tomar virada. Mas nesse jogo a gente releva. Vamos relevar, mas tem que ficar atento, isso não pode acontecer. Porque se chegar contra um Buffalo Bills, contra um Kansas City Chiefs, contra o próprio Tennessee Titans, começar a cometer esse tipo de erro no final do jogo, porque tá com uma vantagem considerável, vai tomar a virada e vai ser eliminado. Então o que é agora para aprender. Tem que chegar agora no meio da semana e mostrar até ele falar, isso não pode acontecer. A concentração não pode baixar desse jeito. Lembrei o que eu queria trazer pro podcast. Eu tava lendo um texto do Luke Jones, agora mais cedo, onde ele traz 12 pontos a respeito do Baltimore Ravens sobre esse jogo. Sempre leio. Então, e uma coisa que ele falou hoje é a respeito das terceiras descidas, que a gente também vem batendo na tecla lá no começo da temporada, que o Lamar Jackson sempre era colocado em situação de terceira descida longa e tudo mais. Das 6, acho que foram 6 terceiras descidas, alguma coisa, se eu não me engano. Ele pelo menos 8 de 12 no jogo, 8 de 11, e 6 delas foram situações para 2 ou menos jardas, acho que foi isso, não? Isso, a gente não tá mais colocando o Lamar Jackson naquela situação de terceira descida longa, tá? Uma situação mais administrável agora, isso facilita muito o jogo pro quarterback. Obrigado, Baltimore Ravens, por corrigir esse problema, tá? Então, é aquele velho problema que a gente tava falando sobre o jogo terrestre no começo da temporada. Como ele não tava funcionando tão bem, a gente corria no começo dos drives e o jogo terrestre não entrava tão bem e o Lamar ficava em situações desconfortáveis de terceira para 7, terceira para 8, situações óbvias de passe que, obviamente, para qualquer quarterback e para o Lamar também, dificultam a vida dele passando a bola. E aí, quando você não tem grandes recebedores e você está numa situação óbvia de passe, não precisa nem falar mais nada, né? Pois é, né? Acho que já está mais que elucidado. Uma coisa é você estar numa situação óbvia de passe e ter um Tyreek Hill e um Travis Kelce em campo. Uma coisa é você estar numa situação óbvia de passe, ter um Stephon Diggs, ter um Cole Beasley jogando bem,
ter o próprio Michael Thomas, Julio Jones, Calvin Ridley, enfim, trocentos wide receivers espetaculares na NFL. Outra coisa, você tem uma situação de passe tendo Hollywood Brown, Miles Boykin e talvez o Andrews, que é o único recebedor mais confiável, que o Lamar confia mais ali. Então, você está numa situação de 3ª para 8, e a gente conseguia converter algumas porque o Lamar é aquilo. Mesmo quando tudo dá errado, pode dar certo, porque ele vai, escapa do pocket e ganha 8 jardas com as pernas. Mas nem sempre ele consegue. Pois é. Bom, agora sim, vamos virar a página e falar da defesa. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Senhor Giba Pérez, é impressionante o que aconteceu depois do segundo quarto, porque principalmente no final do terceiro e caminhando pro último, que já perdeu a concentração mesmo, e largaram o dane-se em campo para não usar expressões mais fortes aqui. O Marlon Humphrey estava lá liderando a turma do terrão na secundária, né? Conseguiu lá seus 6 tackles totais, né? Com direito meia bomba também. E tava meia bomba, assim, a secundária nossa é uma coisa que eu acho que a gente pode começar por aí. A secundária nossa, isso precisa ser recuperado urgente. Eu espero que pelo menos tenha o Jimmy Smith em campo, porque o Jimmy Smith, ao menos ele é polivalente, ele pode jogar tanto ali no meio dos cornerbacks, quanto ele pode ajudar ali na posição de safety. Eu acho que já é um ganho muito grande ter ele de volta em campo. Eu não sei como é que tá a situação dele. Marcus Peters talvez nem tanto, mas também seria uma outra adição. Acho que o fato de ter os dois de volta, você ter 6 cornerbacks para poder jogar, eu acho que já dá um respiro muito grande para essa defesa. A gente vai precisar desses 2 caras agora na reta final, vai precisar desses caras nos playoffs. Que bom que pelo menos a turma do terrão ali conseguiu dar uma segurada contra o New York Giants. Espero que dê uma segurada também contra o Cincinnati Bengals. Calais Campbell voltou bem, tá ele lá junto com o Brandon Williams segurando a barra, mas não ter um setor de confiança ali atrás, se o front seven não segurar, é um negócio que a partir dos playoffs, que já é outro campeonato, é um negócio que vai preocupar bastante. Espero que, vou ser positivo e acreditar que esses 2 caras vão estar prontos, vão estar saudáveis para poder jogar os playoffs, porque a parte de jogos fáceis já foi, é outro campeonato, perdeu, tá fora, e a gente vai precisar do máximo de arsenal possível para poder segurar a onda nos próximos jogos. O lado bom de você ter o Brandon Williams de volta, o Calais Campbell de volta, é que você está chegando em janeiro, aquilo que eu já falei sobre o jogo terrestre aqui. Então você tendo esses caras para parar o jogo terrestre dos adversários, dá uma solidez para a defesa. Agora, a nossa secundária precisa fazer uma oração, tomar um banho de sal grosso, alguma coisa do tipo, né? Porque é inacreditável. A gente tinha uma secundária que a gente começou a temporada falando que era uma secundária muito boa e muito profunda. Porque a gente tinha bons jogadores. O Everett era tipo o 5º cornerback da rotação. Aí você tem, nesse momento, você tem 5 cornerbacks na injury reserve e ainda tinha mais 2 indisponíveis para o jogo, porque o Marcus Peters e o Jimmy Smith não puderam ir para o jogo. Ou seja, você tinha 7 jogadores que não estavam disponíveis. Estava botando basicamente o seu cornerback número 9. Então. Porque você tem o Humphrey, que é o cornerback número 1, 7 disponíveis, aí vinha o Everett, vinha Pierre Desir. O Everett passou uma boa parte do ano machucado, ele teria entrado antes de alguns caras que estão na injury reserve, mas enfim, você tá botando o Pierre Desir, que nem estava no elenco. Pierre Desir é o indicado ao Walter Payton Man of the Year pelo New York Jets. Meu Deus! Ele chegou outro dia no time e tá jogando no desespero. Tramon Williams, que veteranaço, é um cara que tem uma ética de trabalho muito interessante, fez até uma boa jogada na partida, mas é veterano, já tá em reta final de carreira, chegou pra ajudar porque não dá, todo mundo machucando. Sabe? E ainda assim conseguiu segurar a onda. O Everett fez uma boa partida, apesar de ter cedido o touchdown pro Giants. Ele fez uma partida bem decente, e vários momentos ele tendo que disputar com o Darius Slayton, que é um bom wide receiver, não é um cara espetacular, mas é um bom wide receiver, e ele fez um bom trabalho contra o Darius Slayton em boa parte do jogo. O Humphrey sentiu uma lesão, parecia o joelho ali, alguma coisa assim, no meio do jogo, mas voltou depois da partida. Tava meia bomba ainda, mas eu acho que não deve ser um problema para a última semana contra o Cincinnati Bengals. Imagino que Jimmy Smith
e Marcus Peters devem voltar essa semana, porque nessa temporada a gente pode botar e tirar indefinidamente na injury reserve depois de 3 semanas, né? Você pode botar o cara na injury reserve e ele voltar depois de 3 semanas. Se ele não foi colocado na injury reserve, eu imagino que a lesão era de menos de 3 semanas ou no máximo 3 semanas. Então, o Marcus Peters, inclusive, foi naquela situação, né? Vamos levar pro jogo e ver o que dá. Então, se pelo menos já teve esse pensamento, quer dizer que o negócio não é tão sério, talvez a gente possa contar com ele pra semana 17. Talvez ele não jogue na semana 17, é mais pra não forçar ele. Acho que não tem... Vou falar isso aqui porque eles vão depois, se der merda, vão dizer que eu ziquei, mas não tem necessidade de você forçar o Marcus Peters no jogo contra o Cincinnati Bengals, todo desfalcado, com o terceiro quarterback jogando em campo e tudo mais. Se ele tiver 100%, óbvio, você vai botar ele em campo porque você não vai correr risco à toa. Mas se ele tiver ainda, porque lesão de panturrilha é muito traiçoeira, né, que se fala. O Kelly Campbell, por exemplo, ele tá sofrendo até agora com a lesão da panturrilha que ele teve na primeira temporada. Ele ficou 2 semanas fora e voltou meia bomba e jogou poucos snaps, aí ficou fora de mais um jogo, aí agora voltou com espaço dosado, ele jogou pouco de novo esse jogo. Então é uma lesão bem traiçoeira, principalmente no cornerback, né, que tem que correr a beça, e o Marcus Peters volta e meia tá puxando a panturrilha e mancando. Então é um problema recorrente nele na temporada. Ele não tinha perdido nenhum jogo ainda por causa disso, perdeu 2 agora, mas acho que contra o Bengals ele deve estar disponível. Não, na pior das hipóteses, ele deve jogar na rodada de wildcard se a gente ganhar do Bengals na semana 17. Acho que não vai ser um desfalque tão importante. O Jimmy Smith não dá pra saber, porque eu não sei nem qual é a lesão que ele tem, sinceramente. Tanta lesão. Tanta lesão. Ele deve ter pelo menos, cara, sem exagero nenhum, ele sofreu pelo menos 6 lesões diferentes esse ano, em partes diferentes do corpo. Ele tá podre. Você pergunta pro Jimmy Smith, Jimmy, onde é que dói? Ele se abraça. Assim, cara, é uma constante na carreira de Jimmy Smith. Ele sempre sofreu muitas lesões, né? Ele não conseguiu ser o cornerback que ele poderia ser justamente por causa disso. Mas esse ano tá fora da curva, né? O engraçado é que esse ano ele sofreu várias lesões e nenhuma delas grave. Ele sempre perdia alguns treinos durante a semana e ia pro jogo por causa da lesão, aí sofria outra lesão diferente, e aí perdia alguns treinos e ia pro jogo, aí perdeu um jogo ou outro e tal. Agora que ele ficou um pouquinho pior, perdeu 2 semanas consecutivas, mas imagino também que ele deve voltar, na pior das hipóteses, para os playoffs, senão ele teria sido colocado na injury reserve. E aí com os três já facilita bastante, porque você consegue colocar o Jimmy Smith de cornerback, de outside cornerback, consegue botar o Marcus Peters na outra ponta e botar o Humphrey no slot, e aí você já tem um trio muito bom de cornerbacks jogando. No começo da temporada o plano era usar o Jimmy Smith como um híbrido de safety cornerback, mas com a lesão do Tavon Young, que era o nosso slot corner titular, acabou forçando a mão em botar ele de volta para corner e botar o Humphrey marcando o slot em alguns momentos da temporada. E para não dizer que isso passou em branco, eu sei que se a gente passar direto vocês vão nos matar. Esse jogo teve 6 sacks em cima do Daniel Jones, né? O Chris Board teve 2, o Madabuik teve 1, o Madabuik que vem evoluindo todos também, no segundo tempo, né? Todos no segundo tempo, todos em seguida praticamente, foi quase um strike. O McPhee teve 1, o Gerard Ward também teve o dele, o Matthew Judon, o senhor Giba Pérez, o senhor falou que esse jogador que não tinha nome, o nosso camisa 99 Pro Bowl, o senhor lave a sua boca pra falar de Matthew Judon, teve um sack nessa partida, tá bom? Bom sack, diga-se de passagem, não é aquele sack de cobertura, ele ganhou rápido, bateu o tackle e pegou o nosso queridíssimo Daniel Jones dentro do pocket. Em compensação, depois desse sexo, foi um festival de falta uma atrás da outra, que Deus me livre, né? Não, foi... Aquele drive do touchdown do New York Giants realmente foi inacreditável. Pra começar, que a gente fez 3 sacks em sequência, e na hora do punch, o Justice Hill foi lá, fez um roughing the kicker, e cedeu o first down pros caras. Aí depois foram mais umas 4 ou 5 faltas durante o drive, que foi caminhando, botando o Giants perto da endzone até que saiu o touchdown. E aí, por isso que eu nem boto a culpa no Everett, assim, a defesa toda tava completamente desconcentrada, perdida dentro de campo. E acontece assim com certa frequência quando esse tipo de falta acontece. Porque a defesa vai lá, faz um bom trabalho, saca o cara 3 vezes, é aquela coisa de baixar a concentração, porque realmente já concluiu o trabalho. Você baixa a concentração e fala, beleza, conseguimos. Aí tá saindo de campo, o cara faz uma merda e tem que voltar pro campo. Tá todo mundo perdido, é normal. Assim, a defesa realmente baixou a concentração naquele drive por causa da falta do Justice Hill. É mais culpa do Hill do que da própria defesa, do que aconteceu depois ali, porque a defesa tinha feito um bom trabalho. O Martindale mandou blitz à torta e à direita no segundo tempo, porque, primeiro, o Daniel Jones não consegue
não consegue, né, Moisés? Ele não consegue ler blitz, ele tem muita dificuldade nisso e tá se atrapalhando o tempo todo. E é aquela coisa, quando você tem problemas na secundária, o que você precisa fazer? Você precisa dar pouco tempo pro quarterback passar a bola. Ele precisa ter que pensar rápido, porque se você deixar a sua secundária cheia de desfalques exposta, ele vai conseguir passar a bola. Então você manda blitz pra cima dele. Mano, teve uma jogada, isso foi no começo do jogo, não vou lembrar agora qual drive, mas o Martindale colocou todos os 11 na linha pra poder mandar blitz pra cima do Daniel Jones, cara. Eu acho a coisa mais absurda do mundo. É pra confundir. Aí você ameaça blitz com todo mundo e dropa alguns, e ele tem que fazer as leituras e não dá tempo, ele se perde. Ainda mais quando você faz isso contra o Mahomes você consegue cavar tranquilamente a tua defesa. Agora, contra o Daniel Jones, ele vai ter dificuldades e vai se atrapalhar. Sim, é isso que me preocupa, né? Assim, funciona muito bem contra o Daniel Jones, mas a gente precisa de um pouquinho mais de inventividade contra outros quarterbacks, né? Vamos lembrar que para os playoffs a gente vai pegar Big Ben, a gente vai pegar Josh Allen, a gente vai pegar o próprio Patrick Mahomes se tudo der certo. Então é se preparar e pensar em coisas mais inventivas para poder dar trabalho para esses caras. Mais coisas sobre a defesa, Giba? Ou a gente pode... Você falou um pouquinho, mas eu quero ressaltar a evolução do Madubuike, que é importante. Ele é um calouro, né? Um calouro de linha defensiva sempre tem dificuldade, porque o patamar físico da NFL é completamente diferente do college, não dá pra comparar. E ainda assim o Madubuike vem evoluindo ao longo da temporada. Ele perdeu um pouco o começo do ano por causa de lesão, e aí depois ele foi entrando na rotação e tal. Vem jogando bem nas últimas semanas e consolidou esse bom momento com um sack em cima do Daniel Jones, o primeiro da carreira dele. É um jogador muito interessante, acho que ele pode ser uma boa peça ali no interior da linha, tanto na rotação como até para ser titular nos futuros, se ele seguir evoluindo, né? Passa muito pelo que ele vai fazer no ano que vem. Esse ano ele não vai ser titular, você tem Brandon Williams, você tem Calais Campbell, tem Derek Wolfe, os três jogando bem, os três muito bem fisicamente, mas se ele seguir evoluindo, ele pode ser um cara interessante, porque o Madubuike ele faz uma coisa que o Brandon Williams não faz, pelo menos ele fazia no college, né? Vamos ver como é que isso se traduz na NFL, mas ele é um cara que consegue botar pressão interna, ele consegue chegar no QB, ele faz isso muito bem no college. E acho que se ele evoluir fisicamente e seguir nesse patamar de crescimento dele na NFL, ele pode ser um cara interessante nesse sentido no futuro da franquia. É isso aí. Bom, fechamos tudo que tínhamos para falar e a gente vai passar aqui a respeito dos jogos que rolaram na semana sobre a EFC Norte. Antes, deixa eu mandar um negócio lá no grupo do podcast. Espera aí. Pronto, mandei. Deus do céu. Bora lá. O Baltimore Ravens para agora não tinha chegado para mim, agora chegou. O Baltimore Ravens precisava de uma combinação de resultados bem safadinha para poder embalar nos playoffs. Precisava que um dos três perdesse. O Indianapolis Colts, o Cleveland Browns ou então o Miami Dolphins, né? A gente já viu que não dá para contar com o Oakland Raiders, com o Las Vegas Raiders na vida. Esqueça. Se um dia você precisar depender do Las Vegas Raiders, desista. Isso não vai acontecer, tá bom? Em contrapartida, vamos lá, vamos começar pelo menos dramático, vamos dizer assim, ou nem tanto assim. O Pittsburgh Steelers conseguiu se travar como campeão da AFC Norte. Desde 2017 isso não acontecia. Que coisa, hein? 28-24 e quase mesmo que a gente vai para a semana 17 com todo mundo empatado com 11-5, com 11-4, porque o Indianapolis Colts começou o jogo on fire, o Pittsburgh Steelers não tinha resposta e de repente, sei lá de onde, os Steelers conseguiram achar
um meio de virar o jogo. Quando você entrega a coordenação para a mão do Big Ben no segundo tempo, você pode ter certeza que as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas para o seu lado. Passou muito pela atuação ruim do ataque do Colts no segundo tempo. O ataque do Colts ali, depois que ele abriu 24-7, né? No começo do terceiro quarto, abriu 24-7 na vantagem. O ataque do Colts parou de jogar, e aí a defesa dos Steelers foi dominando, conseguiu forçar turnovers, conseguiu aquela receita que eles usaram muito no começo da temporada, que a gente sempre falou aqui, que é o Steelers, quando a defesa força turnovers, o time funciona que é uma maravilha. E aí o Steelers foi conseguindo assim, forçando turnovers, ganhando campo, e aí o Big Ben ganhou confiança, começou a chamar jogadas, começou aquela coisa que ele fez contra a gente, né? Que a gente viu ele buscar a virada justamente assim, ele criando, ele mexendo, ele tentando encontrar alguma coisa, contra uma defesa muito boa. A defesa do Colts é boa, tá amassando o ataque dos Steelers no começo do jogo, mas aí os Steelers, na base do pacto, conseguiu a virada, com o Big Ben fazendo um excelente segundo tempo. Esse ataque ainda não é um ataque confiável, o ataque dos Steelers é preocupante, o torcedor tá preocupado, a gente conhece torcedores dos Steelers e a gente vê isso com razão, porque se depender do ataque, talvez esse time não vá muito longe. Em alguns momentos da temporada, quando dependeu, o ataque entregou, mas em outros não entregou. E é difícil você ter constância em janeiro sem ter jogo terrestre. E o jogo terrestre dos Steelers não existe nesse momento. Não é assim, não, o jogo terrestre é mais ou menos. Não, é inexistente. É patético. Se não melhorar bastante, pode ter dificuldade já na rodada de wildcard, que pode ser até contra a gente, inclusive. Mas na hora que a gente precisou, o Steelers apareceu e conseguiu uma virada espetacular contra o Colts, com o Big Ben jogando muito no segundo tempo, e deu aquela ajuda, porque o Steelers é amigo, né? Camarada, deu uma ajudinha pra gente voltar a depender só de nós mesmos a partir de agora para chegar aos playoffs. Aliás, falando em camaradagem, abraço aí pessoal do Black Yellow BR, abraço Nájela, vocês são, apesar de torcedores do Steelers, a gente gosta de vocês, tá bom? Quem também é camarada é o New York Jets. Cara, eu não consigo. Eu desisti de entender a franquia New York Jets. Tava todo mundo naquela de lá vem o Trevor Lawrence, já tava todo mundo lá em Nova York cantando Let the Sunshine, Let the Sunshine. E de repente o New York Jets começa a ganhar tudo. Vai pra cima do. Claro que o Baker Mayfield já ajudou pra cacete, né? Verdade seja dita, mas tá aí 23 New York Jets, 16 Cleveland Browns. Obrigado, New York Jets, mais uma vez, vocês são muito amigos, tá bom? E eu não sei o que falar, cara, sabe? Obrigado. O Browns, cara. O Browns. Eu gosto, essa arrancada do Giba, ele expressa bem como a gente tá embasbacado. É inacreditável, cara. A gente tem que ponderar o fato de que o Browns entrou no jogo sem wide receiver. Isso é importante, né? Porque uma coisa é você não ter wide receiver nunca e estar adaptado a isso. Outra coisa, que é o caso do Baltimore. Outra coisa é você ter o Jarvis Landry e aí você perder ele na sexta-feira, sábado. Foi ali quando o Browns perdeu o Donovan Peoples-Jones e perdeu o Higgins, que são os três principais recebedores do time nesse momento, porque o Odell Beckham Jr. tá machucado. Faltando, 1-2 dias pro jogo, por causa de tiveram contato com um caso de Covid, e aí o protocolo da NFL nesse tipo de caso é que o jogador fique afastado 5 dias, se não testar positivo nesse período, ele pode voltar a estar ativo. Como não tinha 5 dias pro jogo, eles tiveram que ficar fora do jogo. E aí complica, né, parceiro? Você vai pro jogo sem wide receiver, seu ataque fica monotemático, você precisa correr muito com a bola. O ataque terrestre do Browns é bom, mas quando a ameaça do ataque aéreo não existe, o ataque terrestre também não vai funcionar. E teve muita dificuldade contra o Jets por causa disso. E fora os turnovers miseráveis também, que deram boas posições de campo pro time, né? Eu vou entrar no ponto do Baker Mayfield daqui a pouco, mas... E aí, quando você tá numa situação dessa, e que seu ataque tá com muitos problemas e que talvez não vai conseguir entregar, o que você precisa? Você precisa, sua defesa, ceda poucos pontos, limite o adversário. E a defesa do Browns não tá conseguindo fazer isso. Tem muito talento, mas tá cedendo muito ponto, cara. Muito ponto. Tomou 23 pontos do Jets, que é um time fraquíssimo, tem um ataque terrível. E a gente viu tomando big play do Jamison Crowder passando pro Braxton Berrios.
tomou, sabe? Então a defesa não conseguiu compensar os problemas do ataque. E o Baker Mayfield, três fumbles sofridos é complicado defender assim. Porque o Browns ainda teve a chance de empatar o jogo ali na reta final. Só que aí o Baker Mayfield foi para um sneak e conseguiu sofrer um fumble sozinho no sneak numa 4-1. Vai entender, né? É um erro inacreditável, porque assim, você pode falar, pô, o Baker Mayfield passou mal a bola porque não tinha wide receiver, show, você dá um desconto pro cara, a culpa não é dele. Agora, os 2 fumbles anteriores que ele sofreu foram strip sack, ele não viu, o cara bateu por trás e perdeu a bola. Ele tem que ter presença de pocket, ele tem que saber fazer a leitura, escapar da pressão, mas beleza, ponto cego, acontece. Agora, esse 4-1, jogo pra decidir o jogo, você vai pro sneak, você solta a bola sem ser tocado, não foi tipo, não, ele tava indo pra correr e... Não, ele sozinho soltou a bola. Aí a bola foi pra frente, o Kareem Hunt recuperou a bola, só que nos últimos 2 minutos, se o fumble é pra frente, só o jogador que sofreu o fumble pode recuperar a bola. Quando o Kareem Hunt recupera, é perda de down e a bola volta pro ponto onde o fumble aconteceu, ou seja, turnover on downs. Parabéns pro Browns. O Browns conseguiu perder um jogo de uma forma inacreditável. Desculpa, mas são coisas que só acontecem com o Cleveland Browns, né? Não, é inacreditável. É brincadeira isso. A verdade é o seguinte: o Baltimore Ravens, que estava suando para conseguir uma vaguinha como o último wild card, agora tem chances de ser a seed 5, sabe? A chance mais provável nesse momento. Para a semana 17, o Cleveland Browns poderia chegar seguro, dependendo só de si, para garantir lá a sua vaga nos playoffs. Ainda dependendo de acordo com os resultados. O problema é que, nesse momento, se perder para o Pittsburgh Steelers, dependendo da combinação de resultados, que está muito improvável, cara, como diria Crash Bandicoot, cara, there is fuck. Pois é. Não, se perder para os Steelers, eu diria que tá fora. Porque... Indianapolis Colts pega o Jacksonville Jaguars. Tudo bem que o Jaguars pode ganhar agora. Tipo, se ganhar não muda nada pro Jaguars, então ele pode ganhar o jogo sem risco de perder. Mas ainda assim, o time do Jaguars é muito ruim. Então, é muito ruim, é mal treinado, tá entregue, não tem perspectiva, não tem por que vencer. Curiosamente, o único jogo que o Jacksonville Jaguars ganhou foi justamente contra o Indianapolis Colts, né? O Colts só não tá controlando o próprio destino porque foi incompetente, a verdade é essa. Perdeu pro Jacksonville Jaguars, o único time da temporada que conseguiu essa proeza. Tomou uma virada inacreditável essa semana contra o Pittsburgh Steelers. Pô, beleza, os Steelers é um time bom, a defesa boa e tal. Não dá. Você tá ganhando 24-7, faltando 3 minutos pra acabar o terceiro quarto, você não pode perder o jogo. Então, o ponto é esse. O Colts tá... Cara, eu diria que o seu recorde fala muito sobre você. O Baltimore tá do jeito que tá porque a gente conhece o time, a gente fala que sempre ele cometeu erros. O time é incompetente, foi incompetente em vários momentos e por isso ele sofreu. O Browns tá na situação que tá agora porque foi incompetente também. O Colts tá na situação que tá agora porque foi incompetente. Tudo bem, a gente tá numa temporada muito atípica que corre risco de um time 11-5 ficar fora dos playoffs? Sim, mas foi incompetente. E aí nesse momento caso o Cleveland Browns perca, depende de uma derrota do Indianapolis Colts que pega Jacksonville Jaguars, depende de uma derrota do Miami Dolphins que pega o Buffalo Bills, que já está classificado, mas duvido muito que eles arredem o pé, né? Porque aí existe também a batalha pela seed 2 entre Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills. Então vamos ver o que se dá desse duelo aí, algo interessante de se acompanhar. Ou então também uma derrota do Baltimore Ravens que pega o Cincinnati Bengals, que em teoria é um jogo fácil, mas o Cincinnati Bengals está embalado, ganhou do Pittsburgh Steelers na semana passada, ganhou agora do Houston Texans, tá certo que o Texans também é outro time que já está entregue, não está lutando por nada. E o Deshaun Watson sofreu uma lesão, ainda tem isso. Sair e tudo mais. Pior que ele vai para cima do 17, ele vai jogar, mas ele teve problemas de lesão durante o jogo. Que é a única coisa que funciona no Houston Texans nesse momento é o Deshaun Watson. Mas, enfim, a gente vai pegar um Cincinnati Bengals que tá com o QB 2 ou 3? Tá com o QB 2, né? O Cincinnati Bengals é o 2. Isso, é o 2. Tem vários titulares que não vão jogar também. O Joe Mixon parece que não vai pro jogo. T. Higgins estava com problema também, eu acho. Não. Sim, T. Higgins também parece que não deve ir pro jogo, pelo menos está questionável. Enfim,
apesar de ser duelo de divisão e tudo mais, a vida do Baltimore Ravens está um pouco mais fácil, sabe? É um time que está em franca ascensão, é um time que está numa situação melhor, é diferente do cenário do Pittsburgh Steelers, que era um time que estava em frangalhos quando enfrentou o Cincinnati Bengals. Então espera-se que seja um jogo mais tranquilo, ainda mais que a semana 17. Nesse momento, de novo, o Baltimore Ravens também controla o seu próprio destino. Venceu o Bengals, tá lá. Aí é só questão de ver em que seed que vai cair, dependendo da combinação de resultados dos próximos jogos. Mas é isso. Semana 17, aí nós temos esse compromisso, a gente só precisa vencer. É só isso. Mais nada. Colocou o W ali, já era, até janeiro. Vamos lá, para gabaritar logo aqui a minha parte, a gente ir pros finalmente. 27-10, vai. 27-10. E vamos pensar aqui. Vão ser 3 touchdowns corridos do Lamar Jackson, vai lá. Eu cheguei a pensar nisso, inclusive, mas vamos lá. Eu vou botar... Não, 35-15, com Lamar passando para 4 touchdowns. Boa. Por favor, time, não baixa a concentração. É semana 17, mas a gente, energia lá no alto, concentração lá em cima, tem que ganhar. É só isso. Não estamos pedindo mais nada, tá bom? E aí depois, playoffs, combinação em qualquer coisa, a gente conversa mais pra frente, tá bom? Observações sobre esse jogo, Giba? É o tipo de jogo que você não pode, como você acabou de falar, não pode perder a concentração, por mais que seja um time inferior. O Bengals vem de 2 vitórias contra times que estão... A vitória sobre os Steelers foi uma derrota de, assim, aquela coisa espiritual, assim, né? Porque o ataque dos Steelers tá tendo dificuldade na temporada, mas ele não é tão ruim quanto foi naquele jogo. Bingano não conseguiu fazer nada funcionou, nada deu certo ali. Mas é uma coisa... Foi uma vitória fora da curva pro Bengals, aquele jogo. Mas a gente é mais time. Nosso ataque terrestre tá melhorando, o ataque tá jogando bem nessa reta final de temporada, a defesa tá com alguns problemas de lesão, a gente não consegue ter a defesa saudável, a gente não conseguiu ter a defesa saudável há muito tempo em campo. Acho que desde o jogo contra o Colts a gente não tem a defesa completa em campo, porque naquele jogo o Calais Campbell machucou no primeiro drive e o Brandon Williams não tava, se não me engano. Então, desde então a gente não teve em nenhum momento a defesa completa, porque quando o Calais Campbell voltou, o Peters machucou e, enfim, todos esses problemas. Mas ainda assim a defesa está conseguindo manter um mínimo nível de manter o time dentro dos jogos. Assim. Tem problemas, a defesa não segura quando precisa, mas está tendo atuações decentes. Então nós temos um time equilibrado. Acho, sem medo de errar, que o Baltimore é o melhor time da divisão nesse momento, porque o Browns está oscilando, os Steelers têm um ataque deficitário, e o Baltimore é o time mais equilibrado da divisão nesse momento, não ao longo da temporada. Não é à toa que os Steelers têm 12 vitórias e a gente tem 10 nesse momento, porque a gente fez uma temporada pior em termos de oscilações do que eles. Mas é a obrigação de vencer, tem que pegar o Bengals, tem que ganhar com tranquilidade, sem susto, né? Passar aperto, ganhar por 2 pontos, não, tem que ganhar com autoridade, sem susto e tranquilo para chegar no playoff com confiança. É um jogo importante para ganhar confiança, para chegar no playoff quente, chegar no playoff robusto, não chegar no playoff se duvidando, pensando o que tem que fazer. Tem que chegar firme, e nesse momento eu vejo um time preparado para brigar de igual para igual com qualquer time nos playoffs. Deitar os cabelos, como diria o outro. É isso, fechamos aqui. Nossa, falamos bastante. Também teve bastante coisa para comentar, né? O jogo foi interessante, tem aí todas as implicações de playoffs. Enfim, semana 16 foi para a história e agora é esperar que domingo, porque domingo tem mais emoção. Vai ser interessante acompanhar todos os jogos, até o Sunday Night Football, que é o Washington Futebol Regatas e o Philadelphia Eagles. Tá valendo a divisão da NFC East.
Mas, enfim. Se o Alex Smith não jogar esse jogo vai ser um horror. Nossa, vai ser divertido. Assim, tipo filme trash B, que é tão ruim que dá a volta e fica bom. Eu aposto que vai ser isso. Giba, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. O que temos no seu canal essa semana, Giba? Temos o resumão que vai sair, que saiu já, né? Pra você que tá ouvindo esse podcast, já saiu nessa terça-feira, meio-dia, trazendo tudo de melhor que aconteceu na rodada, quem se classificou, quem tá passando aperto e tudo mais. E quinta-feira temos a última edição da temporada regular do meu Power Ranking. Tá acabando a temporada regular. Falta só uma semaninha, passa rápido, amigo. Chegou setembro, a gente tava feliz, voou, a gente nem viu passar a temporada e já acabou. Então, quinta-feira, a última edição do meu Power Ranking da temporada regular, trazendo quem são os 10 melhores times da temporada nesse momento. Pra mim, o Baltimore vai estar na lista. Então, vai lá ver o vídeo inteiro, por favor, é importante. E espalhe a palavra, ajuda a chegar a mais pessoas, porque ajuda o canal a crescer, é muito importante. Por favor. Eu vi a temporada passar assim com todos os mini infartos que eu tive com o Baltimore Ravens jogando no meio da temporada, mas isso são detalhes. Passar e a vida vai passar na sua frente. Como... Exatamente. E é isso, querido ouvinte, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Fica aqui o reforço. Se você quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e ajudar a crescer, venha ser torcedor de elite, colabore com esse projeto, apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. A gente está aí planejando coisas muito legais. Eu já estou aqui com as máquinas fervendo de ideias para a temporada que vem, para a gente trazer muito mais coisa, muito mais conteúdo. Deu umas atropeladas esse ano por conta de problemas pessoais, mas enfim, não é espaço aqui para falar dessas coisas. A gente só tem a agradecer a todos os apoiadores e mesmo aqueles que são só ouvintes também, muito obrigado aí por manter a confiança no nosso trabalho. E é isso, voltamos semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals e playoffs de semana 17 e quem ganhou, quem perdeu, quem não ganhou, quem não perdeu. E esperamos que seja com vitória. A gente se vê semana que vem com a energia lá em cima. Até mais! The Raven Nation